Aqui eu tenho o tecido que eu vou utilizar para confeccionar a minha boneca de pano. Estou usando malha cardada, 100% algodão, mas você pode usar cotton, malha fio 30, malha PV conhecida como malha fria, que também dá super certo. Você também precisa entender a posição correta para desenhar os moldes no tecido. Você sempre vai posicionar os tecidos nessa direção vertical, onde eles vão esticar na forma horizontal. Aí na lateral do tecido tem a auréola, então você vai desenhar todos os moldes assim, ó, no sentido da auréola, para quando você costurar, desvirar e encher a sua boneca, ficarem todas gordinhas, redondinhas, no formato bonito. Então, eu já desenhei a cabeça, deixando a abertura no local indicado nos moldes. Aqui também eu estou desenhando o corpo. Vou desenhar aqui a perna. As únicas partes que eu recorto em cima do risco são as pernas e os sapatos, que eu desenho e recorto em cima do risco. Para desenhar aqui os moldes, eu estou usando lápis 6B da Faber-Castell. Desenhando aqui os braços da boneca. E depois que eu desenhar todas as partes, eu vou cortar, separar, né, essas partes aqui do tecido, para então eu levar para a máquina para poder costurar. Vou recortar as pernas da boneca, porque essas partes eu recorto no risco, né? E o restante eu vou fracionando para ficar mais fácil e mais rápido para costurar. Aqui agora eu pego o tecido de tricoline, que é o tecido que eu vou utilizar para desenhar os sapatos, ou seja, os pés das bonecas. Você pode usar também malha colorida, pode ser Microsoft, o tecidinho de sua preferência. Eu estou usando o tricoline. Então, do mesmo jeito que eu posiciono os moldes do corpo na direção da auréola, é muito importante você também posicionar os sapatos. Aqui eu estou posicionando a parte de cima do sapato da boneca, desenhando direitinho, todo no sentido da auréola do tecido, certo? E vou desenhar aqui também a sola. O tecido está dobrado, então eu desenho uma vez a sola e uma vez a parte de cima do sapato no tecido dobrado para ficar já o par, né, completo. O par de sola e o par da parte de cima do sapato. Nunca faça o seu desenho de qualquer jeito em cima do tecido, porque isso influencia muito no formato da boneca depois que você enche, tá bom? Aqui agora eu vou recortar em cima do risco, tanto a sola quanto a parte de cima do sapato, para poder levar na máquina de costura e já deixar tudo costurado, preparado para a montagem da boneca. Pronto, sapato da boneca cortado, a sola também, eu vou reservar e vou pegar o restante do corpinho que eu deixei aqui no tecido inteiro para trazer para a máquina para costurar. Vou levar a base do corpinho para a máquina para poder costurar. Então, você vai passar uma costura em cima do risco, deixando as aberturas que são indicadas no projeto. Tá bom, gente? Eu costuro aqui com a regulagem da máquina, o ponto bem ajustadinho. A largura do ponto 1,5 e o comprimento do ponto eu coloco no 2. E a tensão da linha eu coloco no 5. Isso é muito importante ao costurar a malha. Muita gente tem dificuldade porque o ponto fica saltando, né? E o uso da agulha correta também é muito importante para não perfurar a sua malha, criar aqueles buraquinhos. Então, agora, depois de costurada, eu vou recortar todas as partes que foram costuradas em cima do risco para poder encher e montar a nossa boneca. Pronto, todas as partes que eu costurei no risco, braços, corpo, cabeça, eu vou deixar aqui reservado para poder desvirar depois para encher. Agora vamos lá costurar o sapatinho nas perninhas da boneca. Então aqui eu tenho a perna recortada no risco e a parte de cima do sapato. Eu vou costurar na parte reta essa curvinha do sapato. Posiciono direitinho, ela cabe certinho, tá, gente? Então, eu costuro bem na bordinha, não precisa ser um pé de máquina. É bem na bordinha mesmo. Posiciono aí do jeito que você tá vendo e passo uma costura bem na bordinha para segurar a parte de cima do sapato aí na perna.
dando um retrocesso, tudo certinho para segurar aí direitinho. Dobro a perna assim, e vou passar um pé de máquina. Aqui eu já costuro 1 centímetro de margem em toda a lateral da perna. E vou fazer a mesma coisa com a outra perninha. Costurar a parte de cima do sapato, fazendo uma costurinha só na bordinha para segurar aí o sapatinho, repetindo aqui, né, o passo para vocês entenderem melhor. Depois que eu costurei, eu vou fechar também a lateral da perna. Já a lateral da perna, vocês vão fechar com a margem de 1 centímetro. Não pode ser menos e nem mais, porque senão a sola do sapato não vai caber. Agora eu vou pegar as solas, vou marcar o centro, tanto da frente aí dos pezinhos do sapato, quanto eu vou marcar também o meio nas solinhas, para poder ficar tudo bem ajustado. Dobro assim, ó, a sola do sapato, dou um pique na frente do pé e na parte do calcanhar. E aí depois eu só vou alfinetar, coloco o alfinete na frente do pé, depois eu coloco aqui no calcanhar, ajusta direito essa costura aqui da parte de trás da perninha e vou alfinetando as laterais também. É importante você colocar os alfinetes para o pé ficar bem redondinho e a sola bem posicionada. Então aqui eu coloco bastante alfinete mesmo para segurar e deixar tudo bem certinho e levo para a máquina para costurar. Gente, eu costuro com um pé de máquina, margem de 1 centímetro. Caso você queira o pé maior, aí você pode costurar com meio centímetro de margem de costura. É opcional querer um pé maior ou um pé menor. Se você costurar com margem de 1 centímetro, o pé ele vai ficar um pouco menor. Se você colocar meio centímetro ou costurar só na bordinha também, o pé ele vai ficar maior. Então isso vai do gosto de cada um, tá bom? Depois de fazer a costura, eu pego a tesoura e dou pix em toda a voltinha, para quando for desvirar, o pé ficar bem redondo e um acabamento mais bonito. Então, com todas as partes aqui costuradas, o que eu vou fazer? Eu vou desvirar os braços, as pernas e a cabeça para poder rechear, colocar uma fibra. Eu uso fibra virgem, que é aquela fibra bem fininha e bem fofinha. Isso também faz toda a diferença na hora de encher a sua boneca de pano, para que ela fique bem fofinha, tá bom? Então, eu vou encher aqui, ó, cabeça, braços e pernas. A base do corpinho eu vou deixar vazia e virada do avesso mesmo para eu poder embutir durante a costura. Depois de encher essas partes, pernas, braços e cabeças, eu vou passar uma costura, como eu tô mostrando aí, para fechar as pernas e para fechar os bracinhos. Assim fica muito fácil de embutir essas partes no corpinho. Na abertura da cabeça eu vou passar uma costura, costurinha simples mesmo, só para fechar essa abertura. Aqui tem várias partes, gente, de boneca, porque eu tô costurando várias bonequinhas e ao mesmo tempo ensinando para vocês todo o passo a passo, tá bom? Então, vou fazer isso nas duas cabeças e reservar para eu poder começar a embutir os braços e as pernas no corpinho da boneca. Aqui eu tenho a base do corpinho da boneca, está virado do lado avesso, tá bom? Então, primeiramente, eu vou embutir as pernas. O que eu faço aqui para embutir? Como o tecido é malha, eu vou colocar as perninhas pelo buraquinho do pescoço. Não se preocupe que não vai esgarçar, não vai estragar não, tá bom? Então, eu nem coloco a perna toda também não, só a metade. Eu vou abrir aqui o buraquinho do pescoço, vou colocar aqui a perninha. É uma das formas mais fáceis que tem para embutir e deixar o corpinho da boneca perfeito. Com todas as costurinhas escondidas, né? Aquela costurinha perfeita. Então, eu coloco só a metade aqui da perninha, ajusto o tecido direitinho. Aí, eu vou baixar assim, ó, o tecidinho
todo e deixar rente aqui as perninhas e passar uma costura de um pé de máquina, fechando aí a base. Passa uma costurinha aqui, certo? Ajeita direitinho para ficar a perna bem certinha. E verifica, posiciona as pernas e verifica se os pés estão na mesma altura, ok? Bom, gente, já costurei, agora eu vou virar o corpinho, né, pro lado certo, ajusto bem direitinho, porque agora, aqui nesse momento, eu vou embutir os braços. Para embutir os braços, eu vou dobrar o corpo dessa maneira. Eu vou identificar a altura que meu braço vai ficar na lateral desse corpinho. E também é muito importante você prestar atenção na direção dos bracinhos, para não ficar virado para trás, né, ao contrário das perninhas. Pronto, localizei aí aonde eu vou posicionar o meu braço. Eu pego a tesoura e faço um cortezinho aí nessa lateral. Se a largura do teu bracinho tem 3 centímetros, você vai fazer um corte de 1,5 cm, a metade da largura do bracinho, certo? Então, eu fiz o corte, onde eu tô mostrando, vou colocar o bracinho aí posicionado no corte e sair pelo pescoço, desse jeito aqui que vocês estão vendo. E eu vou levar para a máquina e vou passar uma costura de um pé de máquina. Já costurei um bracinho, agora eu vou posicionar o outro. Reparem que na lateral do corpinho tem esse buraquinho que eu fiz, o corte, né? Coloco o bracinho e saio pela abertura do pescoço, desse jeito. Ajeito direitinho esse bracinho aí, dentro desse cortezinho. E eu vou passar uma costura bem reforçada de um pé de máquina, para poder deixar esse braço seguro, não rasgar, caso a criança for puxar, né? E deixar embutido. Olha aí, quando puxa, olha que maravilha como fica o braço embutido no corpinho da boneca, tá vendo? Desse jeito. Agora, nesse exato momento é que eu vou encher a base do corpinho e depois colocar um pouquinho de cola e costurar a cabeça também. Vou colocar aqui a fibra, vou encher esse corpinho, deixar ele bem firme. Fibra fofinha, fibra pura, tá? Porque se você usar fibra mista, não vai ficar bonito, fica aquele corpinho cheio de celulite. Então, vou encher e mostro pra vocês o corpinho já recheado. Corpinho cheio, eu vou pegar a linha com agulha. Eu uso linha de pipa. É uma linha que é forte e ela não escorrega. Então, eu acho essa linha maravilhosa para se trabalhar. Coloco a linha uma vez somente na agulha. E aqui eu vou fazendo aquele pontinho chuleado, circulando assim com a agulha, por essa abertura aqui do pescoço da boneca. E vou chuleando até fechar essa abertura. Depois que eu costurei o buraquinho aqui, eu ainda não arrematei a linha. Puxei aqui um pouco para fechar o buraquinho e vou colocar mais um pouco de fibra para deixar esse corpinho um pouquinho firme, para quando eu colocar a cabeça não ficar mole, né? Por conta do peso do cabelo também. Então, eu faço todo chuleado em toda a abertura aqui que fica da base do corpinho. E antes de fechar, de arrematar, eu preencho mais um pouco com fibra. Terminar de fechar, eu vou puxar a linha e vou arrematar, para depois colocar a cabeça. Antes de costurar a cabeça, eu faço esse movimento no corpo para que ele fique bem certinho, porque ao encher ele acaba ficando achatado, né? Então, a gente faz esse movimento no corpinho para ajustar e ele ficar bem certinho. Para costurar a cabeça aqui na base do corpinho, primeiro eu vou colocar a cola quente, porque a cola quente vai me ajudar a segurar a cabeça no lugar certinho e assim eu possa costurar com mais tranquilidade e a cabeça não ficar torta e nem mal costurada, né? Então, eu coloco aqui um pouco de cola. Não precisa exagerar para essa cola não transbordar, porque ao colocar a cabeça aqui no lugar certinho, bem posicionada, eu vou precisar pressionar assim, ó. Eu vou precisar amassar assim esse corpinho, segurar bem firme, apertar para poder colar. Agora, depois que a cola esfriou, a cabeça tá no lugar correto, eu vou costurar. Para fazer o ponto invisível aqui,
que eu preciso fazer? Eu aprofundo a agulha, eu pego tanto a malha com um pouquinho da fibra. Eu passo a agulha por baixo da fibra e puxo. Então, eu vou passando a costura no corpo e na cabeça. Se possível, para ficar mais seguro ainda, bem mais costurado e a cabeça não ficar tão mole, você pode passar 2 costuras em volta, né? Passa a primeira costura, arremata, depois faz a segunda costura e arremata. Assim, essa cabeça vai ficar bem segura e não vai ficar mole no corpinho da boneca. Pronto, arrematei aqui a costura. Olha que maravilha que ficou o corpinho da minha boneca tradicional. Espero que você tenha gostado dessa aula, tenha aprendido muito e até a próxima!